pontos de vista sobre a obra do Padre António Vieira. Martim Soares, professor da Universidade Católica, entrevistou José Eduardo Franco, editor da obra completa do Padre António Vieira. O programa foi gravado nos claustros do Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. José Eduardo Franco, muito boa tarde. Muito boa tarde. Muito obrigado por teres aceitado o convite do Correio de Coimbra. Eu que agradeço e a alegria. O Correio de Coimbra também agradece e fico honrado e privilegiado pela tua presença. Para início de conversa, começamos exatamente pela obra grandiosa do Padre António Vieira. Acabaste de publicar, juntamente com o Dr. Pedro Calafate, a obra completa do Padre António Vieira. Como é que é a experiência de publicar 30 volumes em 2 anos no meio editorial e cultural como o português? Bem, eu dirigi com o professor Pedro Calafate uma grande equipa luso-brasileira que aceitou, empenhou-se e assumiu o desafio de preparar em 2 anos a obra completa do Padre António Vieira pela primeira vez. Como já tem sido dito, é o maior feito editorial da história da edição em Portugal desde o século XV e realmente não é muito habitual juntarmos uma equipa dos 2 lados do Atlântico, Portugal e do Brasil, e com alguns estrangeiros também, de outras nacionalidades, que participaram neste projeto e acreditaram, porque de facto atualmente ainda existe a nível nacional e internacional muitos admiradores do Padre António, cultores do Padre António Vieira, porque ele de facto deixa uma obra absolutamente incontornável, de uma dimensão extraordinária, que é inspiradora, que tem sido inspiradora para os homens de cada tempo e continua de uma atualidade extraordinária. E foi tão interessante e tão, para mim foi uma experiência extraordinária, poder reunir essa equipa de estudiosos tão vasta e jovens investigadores também e congregá-los neste grande objetivo que era preparar esta obra, que muitos reivindicavam já há muito tempo, muitas tentativas tinham sido feitas, mas nunca tinha sido possível. Até havia uma espécie de lenda negra, de fantasmas, de impossibilidade em torno deste projeto que era sonhado já há 200 anos. Dizia-se até que havia uma espécie de maldição, que havia obstáculos intransponíveis, que a obra era demasiado complexa e realmente muitas tentativas falharam e muita gente até tinha medo de arriscar porque era difícil. Mas quando se quer, quando se tem vontade, como diz o Padre António Vieira, quando o objetivo é nobre, como era este, conseguiu-se. E realmente as pessoas sentiram envolvidas que valeu a pena e a obra aí está, e nós portugueses e brasileiros, de cultura luso-brasileira, sentimos-nos mais engrandecidos com o cumprimento desta missão cultural, científica, literária, que vai enobrecer a nossa cultura. E porquê é que foram precisos mais de 300 anos, desde a morte do Padre António Vieira, foi preciso esperar tanto tempo para publicar a obra completa? Em primeiro lugar, devido ao próprio trajeto da recepção da obra de Vieira e da relação também com a Companhia de Jesus, com os jesuítas. Como sabemos, especialmente a partir do século XVIII, gerou-se uma cultura anti-jesuítica forte em Portugal, com a expulsão dos jesuítas e com a desvalorização daquilo que foi o papel, o legado dos jesuítas na cultura portuguesa, que o século XIX enfatizou ainda mais, denegriu e responsabilizou os jesuítas por toda a decadência portuguesa, o que levou também à desvalorização das grandes figuras da Companhia de Jesus, nomeadamente o Padre António Vieira, aliás em linha com o anticongreganismo e anticlericalismo reinante, que tendia a desvalorizar imensa cultura católica, e mesmo os grandes nomes acabaram por ser de algum modo abatidos, embora houvesse o reconhecimento da genialidade do Vieira, discutia-se a qualidade da sua obra e da sua mensagem e a pertinência da sua mensagem para aquele tempo. Entretanto, houve uma espécie de apagamento, realmente uma secundarização da cultura católica em favor da assunção de uma cultura laica. Felizmente esses tempos em que houve uma espécie de branqueamento, apagamento desse legado, com a viragem para o século XX, houve uma recuperação dos próprios jesuítas e nomeadamente da cultura do século XVII, do barroco e desse contributo extraordinário que foi dado por grandes figuras da Igreja, especialmente para a construção da cultura portuguesa na modernidade, desde o século XV, XVI, XVII e XVIII, e por essa via Vieira também foi novamente valorizado, especialmente a partir também do que Fernando Pessoa escreveu sobre ele, levando-o ao patamar de imperador da língua portuguesa, e
aquele movimento de admiradores de Vieira que nunca desapareceu, apenas se atenuou, engrandeceu-se fortemente a partir da segunda metade do século XX e criou-se a nível internacional um verdadeiro exército de estudiosos de Vieira, um pouco por todo o lado. Até na Alemanha havia uma associação de vieiristas, na Alemanha. Portanto, em muitos países da Europa, e não só, e da América, e até no Oriente, encontramos admiradores de Vieira. E realmente gerou-se um movimento que exigia, que reclamava que Vieira fosse publicado na totalidade. E, de facto, nas últimas décadas multiplicaram-se os especialistas em Vieira, que fizeram muitas teses de doutoramento, mais de 1000 já se produziram nas últimas décadas, mais de 1000 teses de mestrado e doutoramento sobre Vieira, é espantoso, além da multiplicidade de congressos e seminários que se fizeram por todo o lado, o que revela que Vieira realmente tem um grande eco, uma grande expressão, a sua qualidade é de uma pertinência tal que motiva tantos estudiosos a procurarem compreender e conhecer Vieira. Mas faltava, depois de tantos congressos, tanta tese, faltava fazer o essencial, que era publicar a obra toda. E de facto, agora criaram-se as condições, depois da celebração de 2 centenários importantes, numa década, em 1997 e em 2008, celebrar-se 2 grandes centenários de Vieira, o do nascimento, o da morte e do nascimento, com grandes congressos por todo o lado. Mas faltava o essencial, e realmente o essencial, que é o mais difícil, que é levantar os manuscritos, percorrer as bibliotecas, os arquivos. É um trabalho de Penélope, de formiga, porque implica construir e desconstruir e revisitar. E nós, só com a equipa grande, porque os projetos anteriores de publicação da obra, o primeiro grande projeto iniciou-se em 1851, foram começados com equipas pequenas e as equipas pequenas não tinham capacidade para levar o projeto em frente. E então só com uma equipa como é que conseguimos reunir, depois de muitos diálogos e fazer com que as pessoas acreditassem que agora era possível, uma equipa que já ascende a mais de 100 pessoas neste momento, porque a obra foi publicada, mas agora vamos fazer o dicionário e vamos editar em 12 línguas de grande circulação internacional a obra seleta de Vieira. Portanto, neste momento já passa de uma centena a equipa. As pessoas entusiasmaram-se, aceitaram um cronograma de trabalho apertado, porque só com um cronograma apertado e orientado e bem coordenado é que podia ser cumprido, e realmente foi possível este feito, que eu próprio tinha dúvidas no princípio que era possível. E esta edição tu coordenaste, juntamente com Pedro Calafato. O que é que traz de novo relativamente a todas as outras tentativas que já foram feitas anteriormente? Traz de novo não só a visão de conjunto da obra, é como se tivéssemos subido ao cume da montanha de Vieira, e temos uma visão de conjunto da montanha que é a sua obra e da sua entorragem, da grande paisagem que está à sua volta e que a inspirou e que ela também acabou por inspirar a obra em diálogo. Esta imagem da montanha em diálogo com a paisagem é interessante para perceber a obra do Vieira. O Vieira é um produto do seu tempo. Isso significa que publicaram mais obras que nunca tinham sido publicadas? Sim. Chegámos ao cume da montanha e o que é extraordinário nesta obra é que o que nós conhecíamos da obra de Vieira, havia uma parte substancial que estava debaixo da água, debaixo do iceberg, era o iceberg escondido. E nós revelámos nesta edição dados que resultam da publicação a partir de mais de 5.000 manuscritos inéditos que foram confrontados, cotejados e agora publicados. E, portanto, isto permite fazer um acrescentamento à obra conhecida de Vieira, absolutamente significativo e extraordinário, que nos vai obrigar agora, como estudiosos, a revisitar a obra do Vieira e a rever perspectivas analíticas. Por isso é que nós também estamos a projetar realizar no próximo ano um grande evento científico, um simpósio de Vieira, precisamente para reunir novamente os especialistas e repensar a obra do Vieira à luz desta visão de conjunto que agora foi possível obter a partir da publicação da obra toda de Vieira. Muito bem. Portanto, podemos dizer que, em que medida é que a mensagem paranética, profética e política do Padre António Vieira continua atual? A vários níveis, Vieira é de uma atualidade extraordinária e é por isso que a edição tem tido o sucesso que tem tido.
realmente os próprios editores ficaram surpreendidos. Como é possível que um autor do século XVII, que era mais conhecido por ter publicado e dito os sermões, tivesse agora uma edição de 10 mil, uma tiragem de 10 mil exemplares, um best-seller para um clássico na atualidade. E porquê? Precisamente porque Vieira a vários níveis é de uma grande atualidade. Em primeiro lugar, porque ele é uma escola de língua. Ele levou a língua portuguesa a uma perfeição nunca de antes vista, e ainda nos tempos atuais, muitos autores contemporâneos costumam ler Vieira para se refrescar das águas cristalinas da bela língua portuguesa e para poder inspirar-se na arte de bem escrever português e bem falar português. Temos os testemunhos de Saramago, de Sofia de Mel Breiner, do próprio Lobo Antunes, entre outros, que dizem que gostam de ler Vieira, ou que diziam e vão dizendo, os que estão vivos e os novos autores, gostam de ler Vieira antes de escrever os seus romances. Quer dizer que Vieira continua a ser uma escola de língua extraordinária. Mas também é uma escola de pensamento, é uma escola de humanidade, e uma escola de proposta de humanização da sociedade, de reforma, da construção do homem novo, de construção de uma cidadania do futuro. E é por isso que Vieira, nos seus sermões, na sua obra profética, nos seus escritos políticos, por um lado, faz um diagnóstico que ainda é atual da crise portuguesa e da que eu chamaria as anquiloses portuguesas, os grandes defeitos da política da sociedade portuguesa que impedem o país de se afirmar, de se tornar forte, de sair da sua perene crise, que ele experimentou também na sua época. Apontou e criticou as estruturas de corrupção, defendeu a necessidade de valorizar o mérito, descontando e criticando os sistemas de promoção e da ocupação dos cargos políticos pelo mérito e não tanto pela pertença a famílias nobres ou a determinados grupos sociais. Valorizou imenso na Igreja aquilo que eu chamaria uma preocupação com a coerência entre a palavra dita e a palavra vivida, e, portanto, nos vários sermões teve essa preocupação em apontar a incoerência no interior do cristianismo, defendendo que havia que fazer, a linha, aliás, da proposta de renovação cristã dos jesuítas, que se houvesse uma conversão interior efetiva e que se tivesse mais uma igreja de vivência autêntica e menos uma igreja de aparato, que foi uma das críticas fortes que Vieira fez. Ao mesmo tempo, Vieira foi importante e hoje em dia também ainda é de uma grande atualidade a crítica que fez à escravatura, à opressão laboral, defendendo a humanização do trabalho e ao mesmo tempo apontando caminhos enquanto conselheiro e confessor, pregador do rei e conselheiro de Estado, defendeu fortemente a importância de Portugal fazer reformas de forma decidida, afrontando clientelas e práticas anquilosadas e defendendo uma abertura política que acolhesse aquilo que eu chamaria as elites empreendedoras, quem fosse capaz realmente de empreender e de apostar naquilo que eu chamaria a linha histórica portuguesa virada para a universalidade, para o dinamismo, para o empreendedorismo e não para o imobilismo. Portugal tem duas histórias e tem duas correntes que às vezes estão em tensão, que é uma tendência para o imobilismo e a tendência para a ação, para o empreendimento. E na nossa história, muitas vezes nós acabamos por dispensar perduláriamente as elites mais dinâmicas e empreendedoras. Expulsámos os judeus, depois expulsámos os jesuítas, que no fundo eram duas elites que nos moviam para a ação, que desenvolveram a cultura de exigência, de criação, etc. E acabámos por dispensar em função de interesses, de invejas, etc. Vieira fez também essa crítica à psicologia portuguesa negativa, que emperrava e que impedia os talentos portugueses de
de se desenvolverem. A cultura da inveja, da maldicência, da mesquinhez, o facto de, quando em Portugal se tenta fazer obras grandes, virem logo as vozes da derrota e tentar abatê-las. Ele revoltou-se, virou-se com a sua palavra contra essa mentalidade tacanha e disse que Portugal precisava de se abrir ao mundo, continuar a sua dinâmica de universalidade, iniciada precisamente no século XV e XVI, com base inspirada no espírito dos homens dos descobrimentos. E é por isso que Portugal tinha capacidade de ainda ser maior do que foi, se fosse capaz de vencer essas forças de bloqueio. Muito bem. E seria possível a presença, a existência do Padre António Vieira hoje em Portugal, num país onde há liberdade de expressão, evidentemente, mas também onde há a separação entre Igreja e Estado? Como é que as instituições políticas e eclesiásticas portuguesas, na atualidade, receberiam o Padre António Vieira? De forma mais condescendente ou menos condescendente do que no século XVII? Ele seria hoje uma voz poderosa, aliás, e ele acaba por continuar com a publicação desta obra e atualmente sente-se com o que estamos a fazer em termos de promoção do seu pensamento e dos seus escritos, que ele começa a ser muito lido e citado, até por alguns políticos nossos, como temos ouvido, porque Vieira realmente tem frases lapidares que ajudam até mesmo ao nosso diagnóstico presente. Ele seria uma voz desconcertante, seria uma voz crítica e seria alguém que continuaria a atualizar esse diagnóstico. Seria uma voz incómoda, necessariamente, porque Vieira, uma das características de Vieira, que incomodava muita gente, mas também que atraía bons amigos, porque ele também teve grandes amigos que o admiravam, porque perceberam que a voz dele era necessária, que a sua crítica era sagaz, pertinente, e que o seu pensamento e o seu projeto para Portugal era o melhor. No entanto, aqueles que foram os seus ministros que o criticaram foram aqueles que não perceberam nem estiveram à altura para compreender as suas ideias, porque as suas ideias estavam para além do seu tempo. Aliás, um dos problemas dos grandes génios, no caso da Vieira, foi ter razão antes do tempo e antecipar diagnósticos e soluções que 100 anos depois começavam a ser implantadas. O Marquês de Pombal, 100 anos depois, sem reconhecer a paternidade das ideias, implantou um conjunto de propostas políticas apresentadas ao rei Dom João IV 100 anos antes pelo Padre António Vieira, nomeadamente o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, a existência de cidadãos de primeira e de segunda, a reforma da Inquisição de forma plena, a liberdade que foi dada no tempo do Marquês de Pombal aos judeus, uma espécie de perdão dado aos judeus, onde Vieira, aliás, defendia que era preciso fazer regressar os judeus a ciência empreendedora, que Portugal tinha erradamente dispensado e que agora estava a engordar e a enriquecer o Império Holandês. O Marquês de Pombal, a criação de companhias, uma aposta fortemente em empresas de comércio fortes, as chamadas companhias monopolistas, e uma aposta fortemente numa economia progressiva, aberta, dinâmica, que Vieira defendeu e que o Marquês de Pombal vai tentar implantar. Além na própria Igreja, Vieira e os jesuítas desenvolveram a chamada metodologia da adaptação, da enculturação, do diálogo com as outras culturas. É no século XVII que acontece a questão dos ritos chineses, da evangelização que se faz no Oriente e no Brasil como um esforço de atualização da linguagem e tentativa de chegar ao coração das diferentes culturas, tentando ir ao essencial. E, curiosamente, os Vieira e os jesuítas foram muito criticados também devido a essa atitude. E no século XX a própria Igreja vai reconhecer a metodologia da enculturação como a mais adequada para desenvolver o processo missionário. Portanto, Vieira, na linha um pouco dos grandes missionários jesuítas e outros do século XVII, que estavam a tentar universalizar o cristianismo, tiveram razão antes do tempo. Então podemos perceber, segundo o que acabaste de referir, que de facto o comportamento, a conduta de Vieira está em consonância com aquilo que também era a mentalidade, com aquela que era a mentalidade, a forma mentis dos jesuítas. E nesse sentido, gostava de fazer uma pergunta. Seria possível comparar, por exemplo, o Padre António Vieira, este jesuíta do século XVII, com outro jesuíta que hoje também tem uma voz, por vezes, dissonante ou incómoda, que é o, por exemplo, a do Papa Francisco? Sim, curiosamente nós agora vamos oferecer a obra completa do Padre António Vieira ao Papa Francisco, no próximo mês. Realmente, só a figura de jesuíta ou de homem de igreja
que eu atualmente mais posso comprar a Vieira é de facto o Papa Francisco, que ele de facto é um homem frontal que diz o que pensa, que não tem medo de afrontar os lobbies, os poderosos, os grupos de influência, não tem medo de ser politicamente incorreto, e Vieira foi isso, ele disse o que pensava, indo ao coração da verdade, das coisas, mesmo que isso fizesse jorrar sangue, que incomodasse, etc. Precisamente porque ele acreditava na força transformadora do Evangelho, e isso tinha que passar por dizer a verdade sem peneiras. E portanto a figura do Padre Francisco pode ser bem comparável a Vieira. Mudando agora um bocadinho de assunto, também sob a tua direção publicou-se há cerca de 2 anos o Dicionário Histórico das Ordens, depois logo de seguido do Esplendor da Austeridade, essa obra grandiosa, também, relacionada também com as ordens, com a presença das ordens em Portugal, e mais recentemente as atas do Congresso, que é a História das Ordens e dos Institutos Religiosos em Portugal. De onde te vem essa paixão, esse interesse por estudar uma área que até agora, do ponto de vista cultural, histórico ou científico em Portugal, tinha sido desvalorizada? Bem, eu tenho formação em Teologia, em Filosofia, em História da Igreja, em História Religiosa, e também devido ao meu compromisso como católico, como membro empenhado da Igreja, também entendo que a cultura é um campo importante onde os cristãos precisam de estar presentes e precisam de atuar, aliás, na linha do que já defendia o Papa João Paulo II e outros papas, que era preciso marcar cristamente a cultura, no sentido de esclarecê-la, de estudá-la e apresentá-la ao homem moderno, despida daqueles preconceitos que muitas vezes nos fizeram só olhar um lado da história. E realmente a nossa história portuguesa tem sido marcada nos últimos 200 anos por um apagamento, por uma secundarização daquilo que foi o grande legado estruturador da cultura católica, nomeadamente as ordens religiosas, como sabemos, é quase metade da história de Portugal. E como é que é possível nos nossos manuais escolares não haver referências a uma parte importante e substancial destas ordens, destas instituições, que marcaram a nossa arquitetura, que marcaram a nossa cultura, a nossa literatura, etc. E não conhecer a história das ordens e a sua cultura é criar uma literacia, porque nós perdemos um código de interpretação até da nossa paisagem monumental. Quando os turistas nos visitam, o que é que vêm ver? Vêm ver o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a Alcobaça, a Batalha, os Jerónimos, que é o melhor que temos para oferecer a quem nos visita, e isso foi tudo edificado ao abrigo das ordens religiosas e de acordo com o seu código cultural. E, portanto, mesmo que nós sejamos católicos nem cristãos, é obrigatório conhecermos essa cultura para compreendermos a nossa história, senão somos puros ignorantes. E, portanto, é preciso recuperar essa cultura e apresentá-la de uma forma desanuviada, cientificamente bem fundamentada, para que no presente nós possamos ter uma visão de conjunto e mais rica e mais completa e não sectária da nossa cultura e do nosso património. Presides a um centro de investigação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Como é que conseguiste, ou se tem sido fácil, enverdar por esta linha de investigação numa universidade laica? Não é fácil, porque estes estudos, em grande medida, não são propriamente os estudos da moda das universidades. Tem havido um esforço nos últimos anos de tentar inscrever estes objetos de estudo como objetos cientificamente pertinentes. Infelizmente, e um dos estudos mais estava arredado dos muros universitários, obviamente um estudo sobre as ordens religiosas. E de facto, felizmente conseguimos reunir, entusiasmar jovens investigadores, reunimos uma equipa significativa que durante mais de uma década fez este levantamento e estudo sistemático e preparou edições de grande qualidade, de grande profundidade e também esteticamente bem construídas para que tivessem uma boa recepção pelo público leitor. E, portanto, esta ligação entre preparação científica das obras e também uma publicação graficamente interessante e apelativa foi o nosso esforço, porque de facto nós temos motivos de beleias extraordinárias que podem ilustrar estas obras científicas, e foi o que nós quisemos fazer. Estamos a celebrar o Ano da Vida Consagrada na Igreja. Percebemos que, de facto, estas ordens, movimentos, institutos religiosos, infelizmente têm vindo a perder muito do seu corpo humano, também devido à crise vocacional, e, de certa forma, perdem o impacto social e económico que foram tendo ao longo de séculos na cultura, na sociedade portuguesa.
Como é que tu vês esta situação? Achas que, de facto, hoje em dia, estas ordens e estes movimentos dentro da Igreja têm vindo a perder este poder? O que é que poderá acontecer no futuro? De facto, não podemos medir a presença e a dimensão numérica das ordens religiosas à luz do que foi no passado. Nem podemos ter a veleidade de querer recuperar, portanto, essa presença demasiado massiva, até às vezes excessiva, de ordens no nosso país. O que tem havido é uma recomposição da presença das ordens, uma atualização, que no século passado, nos anos 50 e 60, com o acordo missionário, permitiu fixar no país novas congregações, velhas ordens que regressaram e que tiveram um crescimento exponencial, mas na sequência do Vaticano II e depois agora na sociedade democrática e também com as mudanças sociais que se verificaram, houve uma redução significativa com a perda de vocações. No entanto, as ordens e congregações estão a se recompor e estão-se a redimensionar. Há muitas que a breve trecho vão ficar reduzidas a poucos, a pequenas comunidades, mas há outras que estão curiosamente a crescer, especialmente no plano das ordens contemplativas. Há uma nova procura por estas ordens, devido a esta preocupação do homem contemporâneo, da mulher contemporânea, por uma intimidade maior com Deus, numa espiritualidade mais profunda, para além do belíssimo das sociedades, e há outras ordens novas e algumas velhas que estão a recuperar vocações. Portanto, há vários níveis e desníveis, e não podemos fazer uma leitura de forma igual para todas. O que vai haver é uma adaptação mas em termos numéricos, não podemos pensar em ordens com os números do passado. No entanto, eles continuam presentes e atuantes, só que de uma forma mais discreta. E é extraordinário o papel das ordens e congregações no plano da solidariedade, da educação, portanto, da missionação. Ainda há muitas ordens que enviam missionários para muitos campos de missão em todo o mundo, e ainda há um dinamismo forte que é fundamental e para a Igreja e para a sua renovação. No entanto, o seu número, que eram 100 e tal, etc., vão ser reduzidos cada vez mais para 40, 50 instituições, mas mesmo assim, numa sociedade como a nossa, laica, é significativo. E vivemos também num tempo em que, felizmente, a conflitualidade e hostilidade política e até cultural em relação às ordens no passado se atenuou, e há cada vez uma maior compreensão do papel, do ideário e da diferença que estas ordens marcam. Eles têm uma forma de ser livres e de viver a sua liberdade e a sua humanidade de acordo com a vivência dos votos, que foi objeto de muita incompreensão, mas que é outra forma de liberdade que tem também lugar nas nossas sociedades livres. Muito bem. Para concluirmos, uma última pergunta, mais de âmbito pessoal. És pai de 4 filhos, estás ligado ao movimento das equipas Nossa Senhora, tens ainda um grupo de casais ligados à família deoniana. Como é que é possível conciliar a vida familiar, espiritual, com uma tão intensa e notável carreira académica, uma vez que tens uma data de obras publicadas e vários projetos em curso? Como é que é possível conciliar isto tudo? Isto parece quase sobre-humano. Com a ajuda de Deus, exato, é fundamental. Não, felizmente também quando somos animados pela fé e pela graça, naturalmente temos a obrigação de fazer render os nossos talentos ainda mais. E portanto, temos conseguido, felizmente, iniciar e concretizar muitos projetos e, ao mesmo tempo, também mantendo a vida familiar, partilhando também com a família e mantendo a família ligada a estas iniciativas e garantindo que possamos também ter uma participação da Igreja e uma contribuição no plano da vida espiritual e pastoral da Igreja, e acho que o faço através precisamente da participação nos movimentos ligados à pastoral da família, dado que a minha situação atual é de construção de uma família que está a crescer e em que estou a preparar filhos e filhas para o futuro. Acho que envolvê-las também numa dinâmica espiritual familiar que lhes garante uma formação e é fundamental. Também o meu empenhamento é também para ajudar outros casais a fazer este caminho connosco e ao mesmo tempo também para que a minha família participe nessa dinâmica. Acho que isso é fundamental e acho que a vida profissional deve ser complementada com a participação da vida da Igreja, que só enriquece e dá força à vida profissional
e me permite também sentir-me realizado como historiador, mas também como católico, porque assim vou dando contribuições com o meu estudo e com os meus projetos e com o meu dinamismo também para ajudar as pequenas igrejas domésticas também a progredirem na fé. Muito obrigado, José Eduardo. Foi um prazer ouvi-lo. Espero que possa voltar com mais tempo para fazermos uma outra entrevista, uma outra conversa. Muito obrigado.